O sucesso de um programa de fidelidade não se mede pela quantidade de cadastros que você tem, e sim pelo LTV do seu cliente, ou seja, a quantidade de dinheiro que esse cara gasta com você ao longo do tempo. E esse erro eu vejo sendo cometido por muita gente, muitas vezes o tempo todo. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar várias dicas para que vocês possam implementar um programa de fidelidade realmente eficiente aí na operação de vocês, mas antes eu quero reforçar algumas coisas. Vamos lá, a primeira delas é a receita que um cliente gera ao longo do tempo em que ele é seu cliente aí dentro da sua operação é o principal indicador de sucesso de um programa de fidelidade. E não adianta você ter 100 mil pessoas cadastradas aí no seu programa se elas não voltam a consumir com você recorrentemente. E esse gasto recorrente é o que a gente chama de LTV, que é a sigla para Lifetime Value, que basicamente é o quanto um cliente gasta com a gente ao longo do tempo. E para aumentar esse LTV, a gente precisa que o nosso programa de fidelidade esteja muito alinhado com os interesses reais do nosso cliente, e não só em suposições ou mecânicas pré-estabelecidas aí de forma aleatória. Então, quando você for construir toda essa dinâmica, você precisa pensar realmente em que jornada você vai querer que o seu cliente percorra e o que vai despertar interesse nele. Se é, de repente, um acúmulo de pontos ou a utilização de um cashback com um período de expiração condizente com o momento ideal de retorno daquele cliente, olhando para o passado, olhando para o histórico de consumo desse cara. Então, esse estudo ele precisa ser feito para que a gente consiga dar esse contexto no programa como um todo, fazendo com que o teu cliente volte mais vezes. E aí acho que tem uma pegadinha muito grande que eu vejo acontecendo o tempo todo, que é o pessoal olhar o que acontece com o vizinho e querer replicar a todo custo na sua própria operação. Cada marca tem uma voz, cada marca se manifesta de uma forma diferente. Então a gente precisa, antes de olhar para fora, lógico, o benchmark é sempre importante, mas a gente precisa olhar da porta para dentro, olhar para o nosso cliente e oferecer coisas que de fato são interessantes para o nosso cliente e não para o cliente do vizinho. E vale a pena citar também que você precisa oferecer alguma coisa que se enquadre dentro da tua realidade. Então, é lógico, se você for dar um baita desconto lá para o teu cliente, ele vai voltar mais vezes, mas você vai quebrar, porque isso é insustentável financeiramente. Enfim, então é importante a gente pensar sempre em oferecer coisas que interessam ao cliente, mas que também são sustentáveis para o nosso negócio. E aí é lógico que um ponto que eu sempre falo bastante é relacionado às métricas de tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz a gente precisa medir. Então, lógico, após uma implementação como essa, uma análise toda, a gente, mesmo colocando esse programa com muita consciência para rodar, a gente precisa desde o início começar a medir todo o desempenho desse programa. Só assim você vai entender qual cliente que está engajando, qual cliente não está engajando, quanto isso está te custando, se está valendo a pena, se não está, os ajustes que você precisa fazer, enfim, o contexto completo. Então, se você está pensando em implementar um programa de relacionamento aí na sua marca, eu vou te trazer algumas provocações que eu espero que sejam bons pontos de partida para você começar essa jornada. Bom, em primeiro lugar, reflita sempre sobre qual comportamento você está querendo incentivar. Ou seja, você está querendo aumentar a recorrência desse cliente, você está querendo que esse cliente gaste mais com você, enfim, pense bem no objetivo de tudo que você faz. Número 2, qual o impacto financeiro que esse comportamento vai trazer para o meu negócio? Então, se eu vou aumentar a minha frequência de compra, logicamente eu vou aumentar o meu LTV, mas eu também posso fazer isso acontecer subindo meu ticket médio, ou de repente incentivando o meu cliente a trazer novas pessoas, como se fosse um Member Get Member ou uma ação de aniversário. Venha, comemore seu aniversário e traga no mínimo X pessoas, enfim. Você pode fazer isso de diversas formas, mas você sempre precisa mensurar o impacto financeiro, e não só financeiro, estratégico também, que isso vai trazer para o seu negócio. E por fim, em terceiro lugar, qual é o mecanismo, qual é o atrativo que eu preciso conceder para o meu cliente para conseguir atingir esse meu objetivo inicial com o menor custo e o menor esforço para a minha operação e para as minhas margens, né? Enfim, para o meu financeiro. Então, para a gente trazer isso para um campo mais didático, vamos pensar num cenário hipotético aqui de forma conjunta, tá bom? Então, sei lá, vamos supor que você identificou aí no seu restaurante um padrão onde sei lá, na segunda compra o cliente passa a consumir com 30% a mais de ticket médio. E aqui, lógico, a gente está levando para um campo hipotético, mas a gente pode imaginar que isso possa acontecer por N fatores. Sei lá, quando ele está conhecendo o seu restaurante pela primeira vez, talvez ele não tenha tanta confiança de investir tanto, mas depois que ele já viu que seus pratos são bons, ele quer, sei lá, investir numa sobremesa ou experimentar alguma coisa diferente. Enfim, tanto faz. O fato é que aqui no nosso exemplo, esse dado aí dos 30% ele existe, beleza? Ou seja, o comportamento que a gente está querendo incentivar nesse caso aqui é a segunda compra, né? Uma vez que a gente já levantou esse dado de que 30% do faturamento aumenta na segunda compra, aqui na nossa hipótese. Além do que, se o cara tá vindo pela segunda vez, ele também já tá aumentando o nosso LTV, né? Então já é uma métrica positiva de qualquer forma. Então vamos supor que nessa nossa análise a gente percebeu que esse nosso aumento de ticket médio por exemplo, porque numa segunda compra a gente tem um percentual muito mais elevado de clientes que consomem uma sobremesa, por exemplo. Talvez para incentivar esse comportamento, não seja o caso
caso da gente conceder algum desconto para esse cliente. Afinal, acho que não é exatamente o momento. Talvez, para esse tipo de cliente de uma primeira compra, faça muito mais sentido a gente entregar algum tipo de benefício, alguma degustação, alguma coisa que incentive o consumo dessa sobremesa numa segunda compra. Concorda? Se você identificou que é um hábito, né, clientes mais recorrentes tendem a pedir mais vezes as sobremesas, faz muito sentido que a gente incentive o consumo desse produto para que o cliente possa experimentar e cada vez mais cedo adquirir esse hábito também. Enfim, é sempre uma questão de estratégia. A gente tem que observar o que está acontecendo, analisar e implementar sempre baseado naqueles 3 pontos que eu coloquei anteriormente. E é lógico que você pode e deve aproveitar essa oportunidade para já associar o seu cliente a um programa VIP ou um programa de relacionamento X, enfim, onde lá ele tem essa condição diferenciada de ter algum benefício para consumo da sobremesa. Nesse momento você já amarra tudo, você amarra uma questão comportamental que você está querendo implementar no teu cliente, você já capta os dados desse cliente, você já associa, você já dá um sentimento para esse cliente de pertencimento. Enfim, são inúmeros benefícios que a gente faz com um único movimento como esse. E é claro que tudo isso que eu falei gera o quê? Gera dados de consumo, gera dados cadastrais, porque, como eu acabei de falar, né, você consegue implementar, você consegue trazer esse cliente para dentro de um programa de relacionamento, ou seja, ele se cadastra, então você consegue associar consumo com dado cadastral, você consegue ativar esse cliente, mandar algum tipo de comunicação, mapear o retorno desse cliente, enfim. Você ganha visibilidade e, consequentemente, você consegue criar ações baseadas em dados. Pense, teste, analise e, acima de tudo, sempre otimize o seu programa de relacionamento. E nunca se esqueça que é muito mais barato você vender para um cliente que já é seu cliente, né? Vender mais vezes para o mesmo cliente do que adquirir um cliente novo. Adquirir cliente novo é sempre muito importante, mas a gente precisa reter o cliente que a gente conquista dentro da nossa estrutura. Afinal, no fim das contas, esse é o conceito de um programa de fidelidade. Bom, então por hoje é só. Eu espero ter ajudado você com essas reflexões e até o próximo vídeo.